aqui, né, nesse culto. Quando eu estava com 23 anos, eu tive uma enfermidade, né? Eu fui tocado a falar, porque como o irmão falou, né, do câncer. Eu tive úlcera no meu intestino quando eu tinha 23 anos, né? E eu não conhecia o Senhor, né? Mas um servo do Senhor, aquele, né, uma pessoa comum, né, um irmão, né, ele chegou e ele se dispôs e veio até a mim, né, onde eu trabalhava, ele trabalhava comigo, e ele foi lá e chamando eu para ir para a célula, eu não entendia nada do que era célula, e ficava chamando, até que eu peguei e decidi ir, porque eu já estava ruim, né? Eu já não conseguia mais trabalhar direito, cada 15 minutos eu tinha que ir no banheiro, porque só saía sangue, né? Aí, só que eu não conhecia a Deus assim como eu conheço hoje, né? Para mim, eu só ia encontrar Deus, né, quando eu morresse, né? Isso era o que eu tinha em mente. Aí, quando eu fui para uma célula, né? Quem não tiver indo em célula já vai, porque você sabe que é bênção, né? Ali o milagre acontece, né? Aí o que aconteceu? Eu fui até uma célula, eu e a Beth, a gente não conhecia o Senhor nessa época. Aí esse irmão colocou a mão na minha barriga assim, eu não estava assim, né, fortinho assim igual hoje, mas né, eu estava com 51 quilos nessa época, então vocês imaginam, desse tamanho com 51 quilos, né? Aí eu estava quase dando anemia, porque de tanto sangue que eu perdia, né? E aí depois que acabou a célula, né, não entendi nada, que a célula foi em espanhol, né? Não entendi nada, né? O louvor tudo em espanhol, mas a oração eu entendi, né? Eu entendi e senti, né? Eu senti Deus ali naquele lugar. Porque a hora que ele colocou a mão na minha barriga, ele disse, por isso que o nome de Jesus ele é poderoso. Quando ele falou, Senhor, em nome de Jesus, eu senti um calor de dentro para fora, né? Aí depois passaram-se 2 semanas e eu fui curado. Mas por que eu sei que era Deus? Eu vinha fazendo medicamento ali no Quinem, né, no hospital da Toyota, fazia uns 2 anos, eu acho. E eu tomei todo quanto é tipo de remédio, né? Tomei hormônio e a médica falou para mim, ó, se esse hormônio não resolver, nada mais resolve o seu problema. E eu falei para o meu irmão que fazia tsuyaku, né, para ele perguntar, né, mas vê com ela aí se eu tenho possibilidade de cura, né, de ser sarado. Aí ela parou, olhou assim para mim, olhou para o meu irmão, ficou aquele silêncio. Aí ela falou assim, ele tem 1% de ser curado, né? Aí eu vendo a doença, né, a operação que tinha era o quê? Era remover o meu intestino. Eu ia ficar inválido, porque eu ia ter que usar uma bolsinha, né, do lado, onde ia sair as fezes. Né? Ou seja, minha vida ia acabar aí, né? Mas eu glorifico a Deus nessa noite, porque Ele me curou e hoje eu não preciso passar, nunca passei, né, por operação nenhuma, né? Só do coração, né, da alma, da cura da alma, que Deus é maravilhoso, né? E eu glorifico a Deus, né? E esse remédio, eu tinha jogado ele fora, antes de ir para a célula, umas 2 semanas. E nesse tempo eu tinha ido para a balada, né? Porque eu já estava nervoso, estressado. Aí eu tinha bebido todas nessa época, né? Não era convertido, gente. E tem que explicar, né? Eu tinha jogado meus remédios e se a gente parar para a gente pensar, o remédio, ele é próprio para a doença, correto? Se a gente para de tomar, o que vai acontecer? Vai piorar cada vez mais. E eu parei de tomar esse remédio antes de ir para a célula. Aí como que depois que eu fui para a célula, orei, senti aquele calor e o negócio parou. Então isso me chamou a atenção, né? E toda vez que eu ia no banheiro assim, eu olhava, né? Porque parecia que as minhas tripas estavam saindo ali, por causa do sangue, né, coagulado. Aí teve um belo dia que eu fui lá, olhei e estava bonito.
risada, mas na época, para mim, isso me destruía. Por quê? A Beth uma vez pregou na célula, né, que eu sou o homem do fluxo de sangue. Né? Mas enfim, né? Mas o que eu quero dizer, que Deus, não importa quem seja, se seja homem, mulher, peruano, chileno, não importa a nacionalidade. Mas se você se coloca no lugar onde Deus quer que você esteja, né? E se não tiver um ministro, né, orando aqui por você, ou seja, na fábrica, aqui o ministro é você, meu irmão, e é você, minha irmã. Basta você se colocar na brecha ali e falar, eis-me aqui, Senhor, e orar, e Deus vai realizar um milagre. E glorifica a Deus. Glória a Deus.